Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada bem de perto na carta à igreja de Tiatira, lá do livro do Apocalipse. E olha, essa é uma história fascinante sobre uma comunidade cheia de contrastes, sabe? Uma narrativa que, como a gente vai ver, ecoa em qualquer grupo ou organização até hoje. Sabe, uma vez perguntaram para um pastor como é que estava a igreja dele. E essa foi a resposta. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido, não é mesmo? Qualquer comunidade é uma mistura complexa de gente super engajada, outros que estão ali meio em cima do muro e alguns que parecem ter se perdido no caminho. Essa descrição se encaixa assim como uma luva na igreja de Tiatira. A carta para Tiatira é a mais longa das 7 que estão no Apocalipse, e ela mostra uma comunidade que estava, ao mesmo tempo, prosperando de um jeito impressionante na fé e, por outro lado, correndo um perigo espiritual seríssimo, um verdadeiro paradoxo. E para a gente conseguir entender esse paradoxo, a gente precisa primeiro entender o contexto daquela cidade. A vida para os cristãos em Tiatira tinha um dilema socioeconômico muito particular e bem difícil de lidar. Então, Tiatira não era uma capital cultural ou religiosa como Pérgamo, por exemplo. Mas, economicamente, nossa, era uma potência. A força da cidade vinha de associações comerciais muito poderosas que a gente chamaria de guildas. Elas controlavam o comércio de bronze, de tecidos, de couro. Basicamente, se alguém quisesse ter sucesso na vida, precisava fazer parte dessas guildas. E era aí que o problema começava. As reuniões dessas guildas não eram só para falar de negócio, sabe? Elas envolviam cerimônias religiosas pagãs com comida que era sacrificada a ídolos e muitas vezes práticas imorais. Então, para um artesão cristão, a escolha era simplesmente brutal. Ou participava e comprometia a sua fé, ou se recusava e encarava o isolamento social e a falência. Apesar dessa pressão toda, o que é mais fascinante é como a carta começa. Jesus não chega dando bronca, não. Ele começa com um elogio poderoso, reconhecendo as qualidades incríveis daquela comunidade. Olha só que palavras! Isso aqui não é um elogio superficial, um tapinha nas costas. É um reconhecimento detalhado de uma igreja que estava viva, ativa e, o mais importante, crescendo o tempo todo. Vamos detalhar isso um pouco. Eles tinham amor, uma fé de verdade, convicta, um serviço ativo uns com os outros, perseverança diante de toda aquela dificuldade e, o ponto crucial, eles estavam melhorando. As últimas obras deles eram maiores e melhores que as primeiras, ou seja, não era uma igreja estagnada. Seria ótimo se a carta terminasse aí, não seria? Mas, como num bom filme, tem uma virada de roteiro daquelas. O tom muda, de repente, do elogio para uma das repreensões mais duras de todas as 7 cartas. E aqui está. A palavra-chave que revela o problema central não é o que estava acontecendo, mas o que estava sendo tolerado. A questão não era só a presença do mal, mas a passividade da comunidade diante dele. Jezabel provavelmente não era o nome real dela, né? Era um codinome, um apelido poderoso que comparava essa mulher àquela rainha infame do Antigo Testamento que levou a adoração a Baal para dentro de Israel. Essa mulher, lá em Tiatira, se dizia a profetisa, afirmando falar em nome de Deus só para enganar os mais fracos. E o que ela ensinava? Exatamente o que parecia resolver o dilema dos artesãos. Ela dizia que, olha, não tinha problema nenhum participar dos rituais das guildas, que era possível sim conciliar a fé com a cultura pagã. Ela oferecia um caminho fácil, uma teologia de concessões que levava direto para a imoralidade e para a idolatria. Então, o ponto crucial é este. A falha da igreja como um todo não foi ter criado essa doutrina falsa, foi ter falhado em confrontá-la. Eles deram para Jezabel uma plataforma, talvez um púlpito, uma classe de estudo, e permitiram que o veneno dela se espalhasse. A tolerância ao erro se tornou o pecado de todo mundo. Diante dessa tolerância toda, a mensagem de Jesus se divide. Existe um aviso bem severo para aqueles que seguiram o falso ensino, mas também tem uma palavra de esperança e encorajamento para a minoria que continuou firme. O juízo prometido é bem específico e, olha, bem pesado. A própria Jezabel ia enfrentar uma doença grave. Os seguidores dela, uma grande tribulação. E os filhos dela, ou seja, aqueles que adotaram os ensinos dela como seus, a morte. E isso ia servir de exemplo, para que todas as igrejas soubessem que Cristo sonda mentes e corações. Agora, para aqueles que não se deixaram levar por essa conversa, a mensagem é simples, mas poderosa. Era para eles conservarem o que já tinham, conservar o amor, a fé, o serviço. Nenhuma outra carga seria colocada sobre eles. Eles só precisavam continuar firmes.
Então, chegando ao fim dessa carta tão intensa, o que a gente pode tirar como lições centrais? A mensagem de Tiatira se resume a algumas verdades fundamentais sobre comunidade, convicção e, claro, consequências. Para os vencedores, a promessa final é a estrela da manhã. No próprio Apocalipse, Jesus se identifica como a brilhante estrela da manhã. É a promessa de um novo tempo, sabe? O nascer de um dia eterno, onde as pressões, as concessões e as lutas deste mundo simplesmente não vão mais existir. As lições práticas são bem claras. Primeiro, a importância da disciplina. Uma comunidade saudável precisa confrontar o erro. Segundo, a necessidade de firmeza. É preciso perseverar na fé, mesmo quando tudo pressiona o contrário. E terceiro, a realidade do juízo. As escolhas que a gente faz têm consequências eternas. E a gente termina com essa questão. A história de Tiatira é sobre uma comunidade que foi bombardeada por pressões de fora e de dentro para fazer concessões. E a pergunta que ecoa até hoje é, diante de tantas vozes nos dizendo para ceder, para relaxar os nossos princípios, como um grupo consegue se manter firme naquilo em que acredita?